Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Hoje nós vamos ver como tudo começou. Antes nós gostaríamos de orar. Eu agradeço aos pastores que aqui estão, pastor Almir, pastora Tânia, pastor Júlio, pastor Luiz Carlos, pastora Rose. Nós estaremos estudando o caminho em que Deus traçou para o seu povo, onde tudo começou. Mas vamos orar primeiro. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar. Pede aqui o pastor Almir para fazer essa oração, para Deus nos conduzir debaixo dessa bênção, dessa orientação. É um trabalho da Escola Bíblica Dominical. Eu acho muito importante, eu e o pastor Júlio temos tomado decisões de trazer realmente um tempo de ensino, irmãos, um tempo de crescimento através da palavra de Deus. Então é muito importante que você pegue essa visão. Vamos estar juntos, vamos aprender juntos. Convide outras pessoas para poderem estar aqui nessa casa todos os domingos pela manhã. Em nome de Jesus, vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua igreja reunida na tua presença, Senhor. Usa, Pai, o anjo que tu colocou à frente desse ministério, Senhor, para trazer a nós, Pai querido, a tua mensagem, assim como tu usou Moisés, Josué, para guiar aquele povo através da tua palavra, meu Deus. Usa o nosso pastor nesse momento, Senhor. Que ele seja o canal entre ti e a tua igreja. Que nós possamos, Pai querido, aprender de ti, Senhor, e andar nos teus preceitos, para que possamos ser vitoriosos, Pai. Então, Senhor, nesta manhã gloriosa, nos dê entendimento da tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Como nós vamos caminhar na visão da grande jornada do povo de Deus, é importante que vocês saibam que, embora os judeus tenham sofrido tanto e foram espalhados por todo o mundo por causa da perseguição e por tudo que eles passaram, nós temos figuras assim enigmáticas, figuras importantes em vários níveis e áreas do conhecimento humano, científico, grandes homens que ganharam prêmios Nobéis, né? Pessoas que ficaram conhecidas e talvez você também nem conheça, que sejam da família judia, pertence a uma família de judeus. E eles contribuíram no campo da matemática, da física e até o ponto também no mundo do entretenimento. E a gente tem visto os judeus na área também do crescimento financeiro, né? E um povo que foi quase praticamente dizimado, mas ainda detém o poder e hoje está ali no foco da Palestina e mantém-se um povo realmente poderoso, forte, porque para aguentar todos os que se levantam contra Israel ali na Palestina, Israel se mantém oponente, é pura proteção do Deus eterno. E Deus trazer aquele povo, aquela terra que Deus deu lá a Abraão. Olha, Deus deu a Abraão. E nós sabemos muito bem, quando aquele povo chegou naquela terra, aquele povo foi 2 vezes dizimados daquela terra. E nós sabemos que ele retornou para aquela terra com a mão na frente e outra atrás e se ergueram. E um povo realmente que tem o chamado de Deus, foram escolhidos, uma nação eleita, nós vamos falar sobre isso, e tem a bênção de Deus sobre eles. Bom, a jornada do povo judeu, a gente quer começar pelo menos falando de uma grandes figuras, nomes ilustres, né, que entraram na história mundial. Vamos ver? Vamos lá? Albert Einstein. Albert Einstein era judeu, um físico teórico que desenvolveu a teoria da relatividade, que hoje nós somos beneficiados muito com isso. Um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica, que tem sido muito usado, inclusive, para o desenvolvimento da bomba atômica. Sigmund Freud, também de família judia. Sigmund Freud, que revolucionou o mundo tanto da psicologia psicanalítica, como também da psiquiatria, né? Com a contribuição dos seus estudos, dos seus ensaios. E hoje nós temos uma herança muito grande de Sigmund Freud. E foi um médico neurologista, criador da psicologia psicanalítica, que revolucionou o mundo da psique humana.
filho de família judia. Pode passar. Aí, Stanley Martin, esse que é um grande criador de heróis, né? Mais conhecido como Stan Lee, escritor, editor, publicitário, produtor, diretor e empresário. Criador dos grandes heróis como Quarteto Fantástico, Doutor Estranho, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Nick Fury, Mercúrio, Feiticeira, Escarlate, olha aí, Homem-Formiga, Homem-Aranha, Incrível Hulk, X-Men, Demolidor, Pantera Negra, Thor, Os Vingadores. Também esse homem é de família judia. Esse cara tem uma cabeça que, inclusive nos filmes, sempre passa ele fazendo um trechinho, a gente sempre vê. E continua vivo, né? Continua vivo, não morreu. Stan Lee, uma cabeça assim. E, para vocês saberem, ele, por 2 vezes, já tentou vencer e parou. Por 2 vezes ele chegou a falir e voltou novamente a se erguer. Você vê que a vida não é fácil nem para os criadores de super-heróis. Pode passar. Aí, Woody Allen, muito conhecido em filmes, e cineasta, roteirista, escritor, ator, músico, foi indicado 23 vezes e ganhou 4 Oscars. Filho de família judia. E muito mais, tem milhares de nomes de pessoas que fizeram uma mudança tremenda no nosso mundo, que são de família judia. Existem milhares de grandes homens e mulheres de descendência de judeus, que não dá para a gente falar aqui, senão ficaríamos aqui muito tempo. O importante é a gente saber que Deus trabalhou esse povo. Agora, da onde veio esse povo? Da onde surgiu o povo judeu? Primeiro porque a palavra judeu não existe no começo de todas as coisas. Nós temos que começar a pensar a origem. A origem do povo judeu é de semitas, de sumérios. O povo judeu veio através de Abraão, mas Abraão, ele era um homem que fazia parte de um clã, que era dividido, que eles viviam ali na Mesopotâmia. Mesopotâmia é um nome dado a uma região, não é país. É dado a uma região, que hoje está mais no Iraque, que significa entre rios, Eufrates e Tigre. E como eles se beneficiavam tão poderosamente daqueles rios, o que aconteceu? Os povos começaram a se agregar justamente naquela região, né? A região da Mesopotâmia não é o grande fértil, tá? É diferente. Mas ficava naquele eixo ali, e que tinha os assírios ao norte, e ficava também os babilônios, ficavam no meio, que os babilônios eram muito inteligentes, e abaixo que vinha aqueles povos da onde saiu Abraão, os sumérios. E eles se ajuntaram ali porque eles dependiam daquele rio e queriam defender a sobrevivência deles. E como existia um período que as montanhas do norte congelavam e descia uma grande força torrencial de água, eles começaram a criar um dique. Então eles se reuniram para lutar contra a fúria da força da água, e começou então a se achegar povos e mais povos, e foram ficando ali na Mesopotâmia, aonde também nós sabemos que foi o começo de tudo, né, do Gênesis, né? É ali que Deus criou o Jardim do Éden, é ali também que Noé criou a arca, e também quando as águas desceram, ele ficou bem próximo dali, não ficou longe. Então, o povo judeu veio dos semitas. Era um povo muito inteligente, um povo que mexia com agricultura, criação de gados, um povo que depois, mais à frente, eles começaram a desenvolver técnicas para a construção, e foram os sumérios que construíram a roda, né? A roda. Então vamos lá, a origem do povo judeu. Ainda que o judaísmo só vai ser chamado como tal apenas após o retorno do cativeiro em Babilônia, de acordo com a tradição judaica cristã, a origem do judaísmo estaria associada ao chamado de Abraão. Como eu citei para vocês, a promessa de Abraão, é ali que começa tudo. Originário de Ur, teria sido um defensor do monoteísmo em um mundo de idolatria. E pela sua fidelidade a Yahvé,
teria sido recompensado com promessa que teria um filho, Isaque, a qual levantaria um povo que herdaria a terra da promessa. Abraão é chamado de primeiro hebreu. Hebreu foi dado um apelido a Abraão, hebreu. Pode passar. De acordo com a Bíblia, Yahvé não seria apenas o Senhor de Israel, mas sim o princípio uno que criou o mundo e que já havia se revelado a outros justos antes de Abraão. Pode passar. Mas com Abraão inicia-se um pacto de obediência. Um pacto de obediência que deveria ser seguido por todos os seus descendentes, se quisesse usufruir das bênçãos de Yahvé. Alguns rituais tribais são seguidos pelos membros da família de Abraão, que depois serão incorporados à legislação religiosa judaica. A gente vai ver isso mais à frente. Até mesmo a abstração da divindade nos primeiros tempos do judaísmo é praticamente inexistente. Deus existe como um ser diferente do ser humano, mas presente entre a humanidade através de teofanias. Teofanias é a forma humana de Deus se apresentar ao homem, de Deus se comunicar, né? Como anjo, como fogo, como coluna de fogo. Então, isso é uma manifestação de Deus de forma que o humano entenda, teofanias, tá? E manifestações de cunho patriarcalista. Deus começou a levantar uma ordem de origem que fossem vistas como aqueles que tivessem à frente de cabeça de uma liderança de tribos, né? E o patriarca pegou muito essa visão de ser o pai de todas as tribos. Começou a construção dessa visão. O patriarcalista aplicando provações, castigos e promessas. Vamos lá. Outro ponto de debate é que, geralmente, se considera a inexistência ou inexpressão dos patriarcas bíblicos, que seriam figuras regionais ou mitológicas criadas posteriormente. Essa é a discussão em que tentam se opor àquilo que a Bíblia diz, né? Mas até o entendimento do surgimento da nação de Israel, a fonte que é mais pesquisada para descobrir é a Bíblia. Não tem outro documento que possa dar veracidade à existência e às expressões que alguns negam como os patriarcas. Então, existem correntes que são contra isso e é comum mesmo. Eu acho que o contraditório tem que acontecer, porque o contraditório nos dá um fustigamento, né? Uma decisão de provarmos e de mostrarmos a nossa tese, a nossa argumentação, aquilo que nós cremos. Então, o contraditório não é ruim. O contraditório faz parte do sistema de debate e de uma mente aberta para o desenvolvimento da argumentação. Então, existem fontes que contradizem? Existem, mas não são tão robustas. Ainda há como fonte a Bíblia, como fonte o conhecimento teológico do Gênesis para dar o conforto e também para nos colocar numa posição de que o povo judeu veio de Abraão. Vamos lá. Conforme a tradição, Deus teria dado a terra de Canaã aos israelitas. Vocês já viram que ali já entra o termo israelitas. A gente vai ver isso. Como uma promessa eterna, o qual, de acordo com a religião, teriam de conquistar através de numerosas batalhas. E foi o que aconteceu. Nós sabemos disso. Que quando o Moisés estava lá no deserto, ele recebeu a promessa de Deus, que passou a Josué. E não tem um livro que mais fala de batalha na Bíblia que não seja o livro de Josué. O livro de Josué é um livro que, se você torcer, sai sangue. Sai sangue. O povo, para entrar e para permanecer nessa terra, teve que lutar muito. E é justamente essa terra que o povo iria estabelecer o centro de adoração na cidade, depois conhecida como Jerusalém. Mas para o povo se estabelecer, lutando com aqueles povos pagãos, não foi fácil.
E eles estavam debaixo da promessa dada a Abraão, e Moisés vem num tempo de libertação, em que o povo é tirado do Egito para ser introduzido aonde? Na terra da Palestina. Que esse termo Palestina só vem ser visto tempos depois, tá? Mas é na terra dos cananeus. Então, a gente vê que, por uma visão e pela intervenção divina, que eles iriam entrar nessa terra. É o fundamento aonde começa a jornada do povo judeu. Eles saem de Gósen, do Egito, e vão na direção de Canaã, onde tinha todos os perigos. Então, Josué é o que introduz o povo nessa terra. Josué é o capitão do exército que inicia ali no deserto com Moisés e depois se torna o líder nacional, substituindo Moisés. Então vamos ver que tiveram de conquistar através de numerosas batalhas, com a intervenção divina, Deus sempre na frente. Vocês sabem muito bem que a arca ia na frente, e também os sacerdotes tocando trombetas, o povo seguindo um ritual, o povo seguindo uma direção, todos os costumes dos jejuns, das orações, toda aquela intervenção divina tinha uma atitude comportamental de fé do povo. E eles iam assim, ganhando as batalhas nas lutas, mas também mantendo a fé, a religiosidade nesse Deus uno, Deus único, na fé monoteísta, sendo que esta intervenção era retirada ou contrária quando o povo israelita rebelava-se ou quando contrariava a divindade. Então, era um tipo de dependência. Se o povo fosse fiel, eles prevaleciam. Se o povo não fosse fiel a Deus, a guerra era perdida. Então, o sinal de que o povo iria vencer, de acordo com a intervenção divina, era com o comportamento de fé e atitude do povo em relação às orientações de Deus. Então, isso media qual seria o final da batalha, se era com êxito ou com uma derrota. E isso sempre caminhou com o povo de Deus. Os pastores sabem aqui a história, não só nesse momento, que era um momento chamado momento teocrático, momento que não tinha rei, momento em que Deus não tinha um líder representante como um rei. Era um momento teocrático, era o governo de Deus, Deus. Era a democracia agora dos céus. Era uma direção que era dos céus, Deus que estabelecia. Assim, a figura de Deus assumiu um caráter essencialmente guerreiro na vida, na história do povo judeu. Quando nós declaramos assim, o Senhor dos Exércitos está comigo. Então, a figura de Deus, uma figura de um guerreiro. Mas nós sabemos que Deus sempre levantava alguém, que esse alguém, pela sua direção, fazia o que ele orientava e o povo se estabelecia, crescia. Por isso era o governo teocrático. Então, nesse caso, a figura de Deus era uma figura que para os judeus, que não eram judeus, eram israelitas, era uma figura de um Deus guerreiro, um Deus que entrava e que lutava contra o quê? Contra as oposições que tinham um caráter moral ruim, que tinha atitudes que desagradavam a Deus. Essas nações não foram abatidas só porque Deus queria abatê-las, mas porque elas faziam mal, elas prejudicavam, elas tinham costumes ruins, elas levavam um comportamento que ia contra até os direitos humanos. Então, não foi simplesmente Israel entrando e abatendo as nações porque elas... Não, é porque elas faziam mal a Yahvé, a Deus. Então, Deus escolheu Israel para um propósito, para estabelecer a sua figura entre as nações. Mas aí nós sabemos que Israel não era fiel em tudo aquilo que Deus mandava. E começa um processo de sobe e desce na fé e também nas batalhas. Quando o povo obedecia, o povo prevalecia. Quando o povo não obedecia a Deus, o povo era derrotado. Mas assim, a figura de Deus sempre era uma figura de um grande general, de um Deus
cabeça de exército, um Deus guerreiro. Pode passar. A religião mosaica, ela é pré-judaísmo, que o judaísmo não está estabelecido aqui ainda. Só atingirá a sua maturação com o início da monarquia. Quando eu falei para os irmãos, a monarquia, ela vem depois quando o povo pede um rei, e há um processo ali que não era muito o que Deus queria, mas porque o povo insistiu, e ali começa então essa maturação que é a prática do judaísmo. Então a religião mosaica, pré-judaísmo, só atingirá sua maturação com o início da monarquia israelita e sua subsequente divisão em 2 reinos, né? O de Judá, Yahudá, e Israel. Então, isso a gente vai ver mais à frente, é uma caminhada mesmo. A gente sabe que o povo perde muito com isso, o povo perde a força, o povo se alia e faz convênio com nações erradas. Engraçado que essa família, que era a família israelita, né, que depois é dividida, elas depois ficam inimigas entre si. Então, eles ficaram inimigos entre si, e o que acontece? Irmãos brigando com irmãos. É o que acontece hoje também com a igreja, né? Irmãos brigando com irmãos. Isso não é coisa nova, não. Isso é antigo. Então, as tribos, elas se dividem 10 e 2, né? A de Judá e a tribo de Israel. E essas tribos depois se tornam inimigas, eram irmãos. Mas isso por um processo de desobediência, por um processo de não estarem ligados com Deus. A gente vê a dinastia de Davi sendo, assim, fechada com vergonha. Com vergonha, depois de tudo, de 40 anos de reinado de Davi, numa condição de paz, de grandes guerras, que Davi foi o maior guerreiro de Israel, ainda nas 12 tribos. O maior guerreiro de Israel, por isso que a história de Davi hoje é mais comentada. Se você for em Israel, e você deve ir, eu nunca fui, mas tenho vontade de ir, você vai ver justamente o museu que fala das coisas que Davi fez. A história de Davi é uma história muito, assim, como guerreiro, como líder de nação, é o que mais prosperou a nação de Israel, o que mais fez conhecido o nome de Israel, foi o rei Davi, mas que no final, né, do seu reinado, seus filhos começam a fazerem coisas erradas, e a gente vai ver que por causa disso a nação de Israel se divide. Mas pode passar. Bom, esta divisão marcará uma separação entre os rituais religiosos dos reinos do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. Porque existia toda uma orientação de Deus para a formação dos sacerdotes, os tipos de sacrifícios, existia toda uma visão de costume. Tudo isso na divisão no Reino do Norte foi deixado de lado, né? A gente sabe, a gente vai chegar nessa história de Roboão e Jeroboão. A gente vai chegar nessa história, vamos ver que começa a existir coisas que começaram a desagradar a Deus, e novos costumes humanos, nova entrada de coisas que Deus abominava. Esse processo aqui é um processo de degradação moral, espiritual, era uma ofensa a Deus. Eles começaram a adorar bezerros, começaram a sacrificar coisas que Deus não se agradava, e levantaram sacerdotes fora da ordem de que Deus havia mandado, que os sacerdotes só poderiam ser levantados da tribo de Levi. Mas, como o reino do norte ficou com Jeroboão, eles começaram a criar os seus próprios sacerdotes. E o altar fora de Jerusalém era uma ofensa para Deus, porque Deus havia escolhido, Deus havia designado, e ali foi que Deus declarou a bênção para que eles pudessem sacrificar. Mas por causa da desobediência, irmãos, não é o que acontece hoje em dia, né? Essa correria, às vezes eu fico pensando de pastores querendo abrir igreja para lá e para cá. As coisas. Eu penso o seguinte, que até uma pessoa que sai da igreja para fazer um trabalho em outro lugar tem que ser enviado. Porque se não for enviado, ele vai fora daquilo que a Bíblia diz, porque todos quantos estabelecerem algum ministério, todos eles foram
enviados. Quando vai nessa divisão, nessa briga, irmãos, e começa a desagradar a Deus. Foi o que aconteceu aqui, a gente vai ver mais à frente, que essa história aí, ela tem que ser muito bem detalhada e conhecida, porque não é uma história simples, não. Não é uma história simples, não, porque tem implicação religiosa, tem implicação de costumes, tem implicação também relacionado à resistência à voz de Deus. Então, essas mudanças de hábitos que o povo adquiriu com uma prática desconhecida, eles pegaram a prática da onde? Da onde eles haviam saído. Da onde eles haviam saído? De um meio de um povo idólatra, porque eles traziam uma história dentro deles. Então, aqueles deuses que levantaram lá no Reino Norte eram deuses conhecidos de outras nações. Mas, vamos seguir. Então, aqui, eles se dividem, e Reino Norte e Reino Sul, que permanece até hoje entre o judaísmo e o judaísmo samaritano, por causa disso, porque o judaísmo samaritano é um judaísmo com judeus, com assírios. Então, misturou a nação. Isso até era contra a vontade de Deus. Mas vamos falar disso na próxima oportunidade. No entanto, a visão histórica e bíblica mostram que esta religião mosaica não era única e exclusiva. Pode passar. Durante todo o período pré-exílio, porque todas as tribos foram levadas para cativeiro, tanto a tribo que estava no sul quanto as tribos que estavam no norte. Todas elas foram levadas para cativeiro. A gente vai falar sobre isso aí. Então, durante o período pré-exílio, as fontes nos informam que os israelitas serviam diversas outras divindades. Tinha mesmo, eles traziam essa tradição. Ainda existia um costume que foi realmente tirado com muita força. A gente vê o caso do rei Acabe com Jezabel. É um caso explícito, tá, do Reino do Norte, que eles chegaram a adorar a Baal, né? Começaram a adorar ao deus de Acera, aos postes ídolos. Então, era um costume que eles traziam de outros povos pela influência e pela mistura de relacionamentos com outros povos, coisa que Deus não queria que eles fizessem. Deus lutou para que o povo judeu, né, o povo israelita, não se misturasse com os outros povos justamente por causa dessa prostituição religiosa. O que aconteceu? Realmente, a história diz que aconteceu isso mesmo. Muitos serviam a outras divindades, dos quais os mais proeminentes era era Baal, que era o deus da chuva, né? Pode passar. Enquanto a maioria dos religiosos aceita que, na verdade, a mistura entre os israelitas e os cananitas, após a conquista de Canaã, tenha corrompido a religião israelita. Realmente, quando o povo chega na terra de Canaã, eles se deparam com várias práticas de adoração aos deuses estranhos. E ainda eles não haviam estabelecido uma condição de fé que pudesse suportar isso. Até no livro dos Juízes você vai encontrar o seguinte, que houve uma geração que não conheceu a Deus no meio do povo de Deus. Só você ler Juízes capítulo 2, você vai ver lá. De tanta ausência de Deus, de tanto pecado que eles cometeram, de se afastarem de Deus, é o que acontece hoje em dia, irmãos. Pessoas que foram criadas na igreja, pessoas que foram ensinadas com o ensino da fé, de acordo com a palavra de Deus, vai se afastando. Daqui a pouquinho, não vão trazer os seus filhos para os caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque eles foram se afastando. E isso aconteceu com o povo de Israel quando chegou. Eles descansaram na fé e começaram a se envolver com os outros povos. A maioria dos estudiosos prefere aceitar que o mosaísmo era apenas mais uma das diversas crenças entre as tribos israelitas. Olha, tu vê que condição chegou. E que só virá a ser confirmar com os profetas e com o exílio. Realmente foi uma luta. Até no exílio o povo era rebelde. Até no sofrimento o povo não ouvia a voz de Deus. E é muito comum que isso aconteça, infelizmente. Infelizmente. A pessoa, ela não se esfria na fé abruptamente. Aconteceu assim, não.
ela vai aos poucos, sendo carregada pela força da maré. Vai indo, vai. Daqui a pouquinho, ela está tão longe de Deus. E não aconteceu abruptamente, não. De uma vez por toda, não. Vai acontecendo assim aos pouquinhos. E foi isso que foi acontecendo com um povo que deveria ser a nação espelho. Deus, quando chamou Israel, Deus chamou porque queria levantar uma nação para levar a mensagem às outras nações. Olha aqui o que estava acontecendo. Vocês sabem que esse nome de Israel, esse termo israelitas, só veio depois de Jacó, né, gente? Depois de Jacó. Então, depois de Jacó que perdem o apelido hebreu e tomam essa visão de personalidade nacional como israelitas, mas por causa da honra, por causa da memória de Jacó, por causa da promessa, né? Abraão, Isaac e Jacó, e porque Jacó lutou com o anjo, Israel é aquele que luta com Deus. Então, esse nome foi dado à nação por homenagem e pela ação da visão de Jacó de voltar e se consertar, né? Porque para ele foi difícil voltar para se consertar com seu irmão e ter paz e terminar os seus dias em paz. Ele teve que lutar com Deus. A Bíblia diz que ele lutou com um anjo, né? E prevaleceu. Bom, a hierarquia e os rituais de cultos mosaicos serão firmemente estabelecidos com a monarquia, com os reis. Ali se firma realmente estabelecimento dos cultos e uma exigência nacional, mas que também os reis, tanto os 19 do sul e quanto também os 19 do norte e os também do sul, todos eles se corromperam, a maioria. Então, é estabelecido ali sim. Deus estabelece sacerdotes, tem profetas, tem um segmento religioso, mas mesmo assim na monarquia a gente vê falhas e erros. Pode passar aí, nós vamos... Bom, onde serão elaboradas as regras, olha aí, do sacerdócio, estabelecidos os padrões do culto com a construção do templo de Jerusalém. Pode passar. Este novo local de culto, né, que Deus estabelece, que vai ser em Jerusalém, tá? Substituto do antigo tabernáculo que nós falamos aqui, tabernáculo portátil de Moisés, serviu como centro da religião judaica, ainda que em meio a outros cultos estrangeiros. Pode passar, é o fim. Bom, gente, a gente começa a jornada, pelo menos você sabe de onde nasceu, como começou, e de qual região saiu o povo de Deus, quais os grandes povos que habitavam na Mesopotâmia, o que significa Mesopotâmia, a importância do rio Tigres e Eufrates, e vamos caminhar, tá? Nós estamos na grande jornada do povo judeu. Vamos aprender um pouquinho. Deus abençoe. Você pode aplaudir o nome do Senhor?